Bem, vamos relembrar um pouquinho do que a gente viu na aula passada, né? A gente começou aprendendo sobre a cláusula de redução. Segundo, ajeitar o slide aqui. A gente começou aprendendo laços paralelos, né? O paralelo for. E aí a gente chegou nesse exemplo no final da aula, que é o exemplo de como estimar o valor de π. Então, só recapitulando rapidamente, a gente tinha essa fórmula aqui, que é uma fórmula para fazer a aproximação do valor de π. E aí a gente escreveu esse primeiro, tem esse primeiro código aqui sequencial, que implementa essa fórmula dada aqui para a estimativa de π. E aí a gente chegou ao problema, a gente chegou ao ponto de investigar quais os problemas em paralelizar isso aqui, né? O laço for em si, ele pode ser paralelizado, porque ele segue aquelas regras lá do laço for para paralelizar. Basicamente significa que esse laço aqui ele é contável, a gente sabe quantas iterações exatamente tem aqui para poder dividir. Porém, a gente viu nessa solução, só colocando um paralelo fora aqui, não tem problema de compilação, porque ele segue as regras, mas o nosso resultado eventualmente vai dar errado. E aí a gente chegou aos motivos do resultado dar errado nesse código. O primeiro dele é uma dependência de dados. Porque a gente tem aqui que na iteração K, eu estou atualizando o fator que será utilizado na iteração K mais 1. Será utilizado na iteração K mais 1. Então, a gente tem uma thread escrevendo um dado compartilhado que será lido por uma outra thread. Então, a gente tem aí uma região crítica, uma concorrência de dados. E aí, a forma que a gente viu para resolver isso, a forma que a gente viu para resolver isso foi isso aqui. Voltar à fórmula original, e em vez de colocar essa dependência que o fator depende da iteração anterior, a gente pode, pelo número da iteração, sendo ela par ou ímpar, saber se o fator é 1 ou menos 1. Então, dessa forma aqui, a gente não tem nenhum cálculo aqui que dependa de uma variável sendo escrita em outra thread. Então, a gente isola, né, torna independente as tarefas de cada thread. Além disso, outro ponto que a gente encontrou foi esse aqui, né, que a gente tem essa variável fator na solução anterior, nessa solução aqui, como a variável fator está sendo criada fora da região paralela, então ela é, por padrão, uma variável compartilhada. Então, se a gente resolvesse essa dependência de dados, mas ainda assim a variável fator fosse compartilhada, a gente continua tendo problema, porque você vai ter diferentes threads escrevendo a mesma variável compartilhada e ela pode uma sobrescrever o trabalho da outra e ler valores incoerentes. Então, a gente foi apresentado essa nova cláusula aqui, que é a cláusula private, que faz o seguinte, ela faz com que as variáveis criadas fora da seção paralela, quando entrarem na seção paralela, na seção do MP paralelo, elas passam a ter uma cópia privada. Não é exatamente uma cópia, é criada uma nova variável com o mesmo nome, e essa variável é privada. Então, isso aqui garante que cada uma das threads vai ter uma variável chamada factor, que é privada dela, e aí a gente resolve o problema. Ok. Uma vez entendido isso, a gente começou no finalzinho da aula, né, não deu tempo de terminar, a falar da cláusula default. Então, a cláusula default, quando a gente coloca ela num pragma do OpenMP, ela obriga com que a gente defina o escopo de todas as variáveis. Obriga que o programador defina o escopo de todas as variáveis. Então, para a gente ver isso, a gente terminou a aula vindo aqui no exemplo do π. Opa, não é esse. Vou aumentar aqui um pouquinho a fonte.
A gente vê aqui no exemplo do pi, né? Originalmente ele era assim. Esse é o código original do exemplo do pi. Então veja o que está acontecendo nesse código original. Você tem uma variável n, quais as variáveis que estão sendo utilizadas aqui dentro da região paralela, né? Tudo que está dentro do for é a região paralela. Então tem o i, tem a variável n, a variável factor e sum. Além de myRank e mySum, se você tiver com modo de depuração, né? Se você tiver essa variável aqui setada. Como não está setado, então as nossas variáveis são essas aqui: i, n, factor e sum. E aí o que acontece? A variável n, por exemplo, ela foi criada aqui fora da região paralela. Então, por padrão, quando ela entra na região paralela, ela é compartilhada. Normalmente eu não tenho que dizer isso, né? Não tenho que explicitamente dizer isso. Mas é uma boa prática de programação paralela a gente colocar essa cláusula default none e a gente se obrigar a ter que especificar qual é o escopo de cada uma das variáveis. Então vamos testar isso aqui. Se eu colocar default none no terminal, okay, então gcc all FOPNP do programa. Então, o que aconteceu aqui foi que o programa que estava funcionando, sem dar nenhum erro, vocês testaram ele no final da última aula, se eu colocar agora aqui default none, ele vai lançar esse erro. Ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que a variável n não foi especificada no meu pragma paralelo. Exatamente como a gente tinha definido, né? Quando a gente coloca aqui, a gente tem que especificar todas as variáveis. Mas aí você pode perguntar o seguinte: beleza, ele reclamou do n, mas ele não reclamou do i. O factor já está aqui dizendo que é privado, então tudo bem. Não reclamou do i, não reclamou do factor e não reclamou do sum. Reclamou só do n. Todas as outras variáveis ele não reclamou. Isso porque o i ele é a variável de controle do laço, e isso aqui é um paralelo for. A variável de controle do laço ele vai ser sempre privado. Não precisa dizer que ele é privado. Você pode, se você quiser, dizer aqui que ele é privado, colocar aqui vírgula aí, mas não precisa, é uma informação redundante. O factor, como eu acabei de falar, ele já está aqui dizendo que é private, né, que ele é uma variável privada, então ele não reclamou. O sum, ele é a variável da redução, ele está aqui dentro da cláusula de redução. Então, essas variáveis que são da redução, ela já tem aquele comportamento híbrido que a gente tinha comentado antes, né? Ela é compartilhada aqui fora, aí aqui dentro cria uma variável privada para cada uma das threads, com o valor neutro da operação, ou seja, para caso da soma, o sum privado começa com zero, calcula aqui a variável sum privada e quando termina a região paralela, vou fechar isso aqui. E quando termina a região paralela, essas parciais privadas são juntadas num sum compartilhado. Aqui fora, essa variável aqui ela tem o valor da redução dessas variáveis privadas. Então só sobrou de fato n, que não está especificado em nenhum lugar, então a gente tem que dizer qual é o tipo dela. E aí, no caso, o tipo dela é compartilhado. Então, n significa que ela é uma variável do tipo compartilhada. Se eu não estiver esquecendo nada, agora deve compilar sem problema nenhum. Aí por que isso é uma boa prática de programação paralela? Porque muitas vezes a gente se pega sem ter certeza de qual é o tipo da variável, né, qual é o escopo da variável. Então, se a gente tem ali na cláusula, na diretiva paralela, isso bem claro, fica claro para a gente mesmo como programador. E, então, aqui
no slide, ele está colocando o que a gente acabou de fazer. Ele pegou o K, aqui é um exemplo um pouquinho diferente, porque a variável de controle é essa aqui, é o K, não é o I. Mas ele pegou o K e também colocou aqui, como a gente viu, não tem problema, né? Ele é a variável de controle do laço. Não precisava ter dito que ele é privado, mas se colocar aqui também não tem problema. Então aqui foi feito basicamente a mesma coisa que a gente acabou de fazer lá no código. Ok. Então, uma vez que a gente define, a gente coloca default none no nosso paralelo, vocês já viram que a gente pode dizer que uma variável é privada e que uma variável é compartilhada, né? Relembrando, a privada, o que ela vai fazer? Vai criar uma variável privada para cada thread com valor não determinado. Da mesma forma como a gente cria uma variável e não inicializa, ela tem um valor não determinado, a variável privada da thread vai ter o mesmo comportamento. O valor dela é não determinado. Quando sair da região paralela, a variável que tinha lá fora, ela não é afetada, porque ela não está sendo, digamos assim, passada para dentro da região paralela. As variáveis dentro da região paralela são privadas. A outra cláusula que a gente já viu por alto é a cláusula compartilhada, né? Essa aqui significa que todas as threads estão acessando o mesmo endereço de memória, que é o endereço da variável original. Então, aqui é onde a gente tem que ter cuidado na hora de atualizar e ler, para não ter condição de corrida, verificar se tem região crítica, esse tipo de coisa. Além dessas duas que a gente já viu por alto, tem mais duas novas aqui. A first private, ela significa o seguinte, ela é quase igual ao private, cada thread vai ter a sua variável privada. A diferença é que cada uma dessas variáveis privadas vão ser inicializadas com o valor que já tinha antes da região paralela. Então, se você inicializou lá antes uma variável n com 5, por exemplo, e aí você passa ela como first private, quando entrar na região paralela, ela vai estar com o valor 5. Cada uma das threads vai ter uma variável sua privada com o valor 5. E a última aqui que a gente pode especificar é last private. Essa aqui ela serve para diretivas parallel for e parallel sections. Falta um S aqui, parallel sections. O parallel sections a gente não vai ver aqui, mas ele basicamente é uma forma de fazer paralelismo de tarefa. Você vai criando sessões, você cria várias sessões, um bloco com várias sessões diferentes, cada thread executa uma das sessões em paralelo. E o parallel for a gente já está vendo, né? E como é que vai funcionar o last private? O last private ele vai fazer com que quando saia dessa região paralela, o valor da variável compartilhada de fora do laço, ele permaneça. Não, desculpa, deixa eu explicar melhor. Ela começa como uma private, a variável que vem de fora, ela não é utilizada, cada thread cria a sua variável privada. Aí as threads operam e setam valores nessas variáveis privadas. Na hora de sair da região paralela, um valor dessas threads vai vir para a variável compartilhada. Mas que valor é esse? Né? Se for o for, vai ser o valor da thread que ficou responsável pela última interação do laço for. E se for o sections, né, a gente vai ficar com o valor da thread que ficou responsável pela última sessão. Então, vamos inspecionar esse código. A ideia é pegar esse código aqui, o AMP Private. Deixa eu abrir ele aqui para vocês verem. Ele é um exemplozinho. Ele é um exemplozinho super simples que mostra qual o valor da variável para cada um das threads e mostra qual o valor da variável depois das threads, essa variável que é inicializada com 5. E aí a ideia é que vocês
testem da forma que está aqui, como compartilhado, depois testem como private, e testem como first private, para ver qual a saída que vai dar. Ok, então com a cláusula default, né, a gente encerra o básico, a primeira parte de laços, digamos assim, né? Então a gente viu aí como paralelizar laço, né, quais são os critérios, eles têm que seguir as regras que façam com que o laço for seja contável. Viu como usar ele junto com o reduction, nesse exemplo do pi, por exemplo, e viu também que a gente pode colocar esse default none para especificar exatamente qual o escopo de cada uma das variáveis, qual o comportamento delas, né? E aí a gente viu essas 4 cláusulas que podem vir com o default none ou não, e que especificam qual é o escopo das variáveis. E aí vamos agora nos aprofundar um pouco mais em laços com um exemplo de ordenação. Então, nosso primeiro método de ordenação que a gente vai pensar a respeito é o bubble sort. A gente tem que pensar o seguinte: se a gente paralisar o laço de fora, o que aconteceria? A gente estaria dando a uma thread o trabalho de paralelizar a lista inteira. Vamos pegar o caso de 2 threads, né? Então, a thread 0, por exemplo, faria a iteração 0 a primeira iteração desse laço, que é o quê? Achar o maior da lista completa, da lista inteira. Enquanto isso, a outra thread estaria fazendo a segunda iteração, que é o quê? Achar o maior da lista com n-1 elementos. Note que essas duas threads, elas estão trabalhando na mesma lista. E que as duas estão pegando campos e mudando de lugar. Então, aqui a gente está aumentando a dependência de dados, né? A gente está aumentando a possibilidade de dependência de dados, porque a gente tem 2 threads trabalhando em todos os campos, eventualmente elas vão estar trabalhando no mesmo campo, enquanto uma está escrevendo, a outra está lendo, ou as duas estão tentando escrever, e isso vai dar dependência de dados, né? vai dar condição de corrida, a gente pode ter ali um valor incoerente. Okay? Então, a gente tem dependência aqui nos 2 laços, nesse aqui e nesse laço de fora também. E aí, qual a solução? Então, a resposta é que não existe uma forma direta da gente paralelizar o bubble sort. A gente, por causa da dependência de dados em 2 laços, não tem uma forma direta, só colocando ali um pragma for que vai paralelizar. Então, a solução seria que é o chamado de ordenação de transposição para o ímpar, né, que eu vou chamar só de ordenação para o ímpar. Que o que ele faz ele divide a ordenação em fases. Nas fases pares, né, que quando a fase o módulo da fase por 2 é igual a 0, ou seja, a fase é par, o que acontece aqui nesse laço? Né, a gente vai ver que o i ele só percorre os índices ímpares, ou seja, de 1, depois 3, até o final, e aí ele compara o i com i menos 1. Em outras palavras, o que ele está fazendo aqui é comparar o 0 com 1, o 2 com 3, 4 com 5, e assim sucessivamente. Né? E se tiver fora de ordem, como é esse caso aqui, a gente faz a troca. Se for uma fase ímpar, né, no else aqui, se for uma fase ímpar, a gente também vai percorrer só o ímpar, só que a gente vai comparando o elemento i com o elemento i mais 1. Note que para não ter uma falha de segmentação aqui, a gente está nesse laço começando de 1, então o elemento i menos 1 existe, que é o 0, e nesse laço a gente vai até menor do que n menos 1, então o elemento i mais 1 sempre existe. Ok? Se estiver fora de ordem, da mesma forma a gente troca. Então essa é uma estratégia que no final das contas ele vai fazer a mesma coisa que o bubble sort, mas que existe mais margem para o paralelismo. Então,
Nem sempre, né, embora a gente tenha muitos algoritmos em que a gente pode utilizar só um parallel for e ele vai resolver, nem sempre é o caso, né? Às vezes a gente tem que fazer algumas modificações no algoritmo para que ele se adapte melhor ao paralelismo. Okay? Então, vendo aqui um exemplo, né, o que a ordenação para o ímpar faz. Nesse exemplo, a gente tem aqui os números 9, 7, 8 e 6 no começo. Aqui nessa ordem mesmo. Então, na fase 0, a gente vai ter a comparação do 9 com 7 e do 8 com 6. Os dois estão fora de ordem, os dois são trocados. Na fase 1, aí a gente vai fazer a comparação do meio, digamos assim, né? Desse aqui com o de cá. Do 7 com, no caso aqui do 9 com 6, que está fora de ordem, é trocado também. Aí na fase par, a gente volta a comparar essas duas duplas aqui, faz a troca se for necessário, no caso aqui são duas trocas que são feitas. E aqui na última fase ímpar, novamente o elemento do meio, nesse caso não precisa fazer a troca, mas no nosso método a gente não verifica se já está ordenado. Então ele vai verificar se está em ordem ou não, e aí no caso aqui vai dar que está em ordem e não vai fazer a troca. Ok? Então eu queria que vocês olhassem o código, que é esse odd even. Ele é um código sequencial, se não me falha a memória. E aí, novamente, a ideia de olhar esse código é vir com a resposta de como a gente vai paralelizar esse código. Dessa forma aqui, esse laço de fora, ele continua tendo dependência, né? O laço de fora, no caso, é o que diz qual é a fase. Então, para essa fase aqui funcionar, né, para eu comparar o 9 com 6, eu preciso que tenha sido feita essa ordenação e essa ordenação antes. Porque se eu tentar paralelizar essa fase com essa, aqui vai estar comparando o 9 com 7, aqui vai estar comparando o 8 com 6, enquanto isso a outra thread já vai ter, ao mesmo tempo tentar comparando o 7 com o 8, que não é o que a gente queria fazer. A gente queria que aqui primeiro tivesse essa ordenação desses dois pares, para depois a gente pegar o menor do par da frente com o maior do par de trás e ver se está fora de ordem. Então, esse laço de fora, o das fases, né, que é esse aqui, ele também tem dependência de dados. Já o laço de dentro, né, eu ordenar essa dupla e essa dupla aqui, são coisas totalmente independentes. Né? Eu não preciso esperar que essa ordenação seja feita para fazer essa ordenação de cá. Então, dentro da fase aqui, desse laço que faz as comparações dos pares, eu consigo utilizar um pragma MP parallel for, né, que é o que a gente viu na aula passada, e lançar um conjunto de threads aqui, eu digo a quantidade de threads, e aqui também a gente está utilizando as cláusulas que a gente acabou de aprender, né? O default none, para me obrigar a dizer o tipo de cada uma das variáveis, e aí, no caso, as variáveis que eu tenho aqui são i, n ao vetor a, e a variável tmp, né, que é a variável utilizada para o swap. No caso, o vetor A ele tem que ser compartilhado, porque todas as threads estão trabalhando, né, nesse vetor. Né, se não for compartilhado, a gente não está ordenando. E o n também, que é o tamanho do vetor, como ele é utilizado apenas para leitura pelas threads, não tem necessidade de cada thread ter a sua própria variável. Né? Todas as threads podem fazer leitura no mesmo dado compartilhado sem problema. A condição de corrida vai acontecer quando você tem uma variável compartilhada que ela é escrita por uma thread e utilizada por outra, seja para escrita ou para leitura. E a variável de controle ela é privada, né? A variável do last for é privada. E a variável TMP também é privada e cada thread tem a sua variável temporária para poder fazer as trocas. A mesmíssima estratégia é utilizada aqui no else, né, na fase ímpar, né, na fase par em cima, e a fase ímpar a gente faz a paralelização. Aqui tem uma observação, né, que eu queria fazer, é o seguinte: a gente tinha visto lá no começo que a diretiva paralel, ela tem uma barreira implícita
no final da região paralela. Então, quando você começa a região paralela, você lança as threads. Quando chega no final da região paralela, mesmo que uma thread chegue primeiro que a outra, todas elas são alinhadas para poder encerrar o paralelismo. Né? Você tem uma barreira, todas têm que chegar ali para que a região para que o paralelismo se encerre. E para o paralelo for não é diferente. Né? Paralelo junto com for também tem uma barreira implícita, o que significa que quando termina aqui esse laço, né, cada thread vai ficar com um pedaço do laço. Se uma das threads terminar primeiro, ela vai ficar parada aqui esperando as outras threads acabarem para poder encerrar essa região paralela. Então, essa versão do código aqui tá no arquivo AMP odd-even 1.c. E aí eu queria, novamente, que vocês inspecionassem esse código, agora procurando o seguinte, procurando por algum problema nesse código. É algum problema no sentido de desempenho paralelo, certo? Tem alguma coisa nesse código que pode estar tornando o código menos eficiente. Ok, então, vamos lá. O problema aqui nesse código é que existe um overhead associado com a criação e a destruição de threads. Então, as threads, a cada iteração aqui da fase, né, cada fase, né, a gente está entrando ou no if ou no else, e independente do caso, a gente está criando um grupo de threads, e no final, de terminar esse laço interno, a gente destrói as threads. Então, criar e destruir as threads tem um custo, certo? E isso é um overhead, né? Lembrando que o que é overhead? É um custo computacional, uma computação que é feita que não seria feita na solução sequencial. Esse é um overhead paralelo. Então, o tempo de se criar e destruir as threads é um overhead paralelo. É o tempo que não teria no programa sequencial. E aqui a gente está aumentando esse problema, porque a gente está, para cada fase, a gente está criando e destruindo as threads. Então, esse problema fica maior, quanto maior o tamanho do vetor, porque a quantidade de fases também depende do tamanho do vetor. Ok? E aí, a pergunta é como a gente pode resolver esse problema. Né? Embora a gente tenha feito vários exemplos aqui, onde a gente cria a região paralela e faz o laço for em paralelo juntos, né? Se a gente relembrar lá das aulas anteriores, essas são duas diretivas independentes. Eu não preciso criar a região paralela já imediatamente do for. Eu posso criar a região paralela primeiro, né, fazer esse pragma MP paralelo. Fazer esse pragma MP paralelo, e aí são criadas as threads, elas começam a executar, e aí, quando chega no laço, eu coloco um pragma MP for, para poder que aquelas threads que chegarem naquele laço, elas dividam o trabalho daquele laço entre elas. Okay? Isso nos leva a essa nova versão do nosso da nossa ordenação para o ímpar. O que a gente está fazendo aqui? A gente está fora desse laço aqui, né, desse for, a gente está criando a região paralela, né, da mesma forma que a gente criava antes. Agora a gente tem mais uma variável dentro da região paralela, que é o phase. Então, phase, ele aqui está sendo colocado como uma variável privada, ou seja, cada thread tem a sua variável phase local. O que vai acontecer? Imagina que a gente tem duas threads para pensar no caso mais simples. Então, com duas threads, as duas threads vão vir aqui e vão fazer phase igual a 0, o seu phase local, né? Sua variável privada. Então, cada thread vai ter sua variável phase igual a 0. E aí elas vão vir aqui e fazer essa verificação. Nos dois casos vai dar verdadeiro. Quando elas vão entrar aqui nesse caso aqui. Quando elas entrarem nessa fase par, o que vai acontecer é que elas vão encontrar um pragma MP for. Nesse momento, até então, elas vinham as duas repetindo a mesma tarefa, né? As duas vinham fazendo a mesma coisa. As duas fizeram phase igual a 0, as duas fizeram essa verificação, cada um com seu dado privado.
Quando chegou no pragma MP for, o que vai acontecer é que as iterações desse for vão ser divididas entre elas. Então, como aqui a gente não está especificando a forma com que elas são divididas, e a gente vai ver isso melhor mais na frente, então a forma que vai ser dividida é que a primeira metade das iterações vão para a thread 0 e a segunda metade das iterações vão para a thread 1. Desse laço aqui. Então, no nosso exemplo, significa que a thread 0 vai fazer a primeira metade das comparações, a segunda thread vai fazer a segunda metade das comparações. E aí, uma coisa importante, né? Da mesma forma que o pragma paralelo e o pragma paralelo MP e o pragma paralelo for, elas têm uma barreira implícita no final, só o pragma for também tem uma barreira implícita. Significa que se uma dessas threads aqui está fazendo essa ordenação, ela terminar a sua ordenação antes das outras, ela vai ficar aqui parada, esperando com que as outras threads terminem, para poder passar, continuar o código, no caso, ir para a próxima fase. No nosso exemplo aqui, isso é bastante importante. Isso é bastante importante, porque se não tivesse essa barreira aqui no final, o que poderia acontecer? Poderia acontecer, por exemplo, vamos dizer que a thread 0, ela está bem mais rápida do que a thread 1. Ela vai entrar, fazer o trabalho dela, sai, volta, já vai para a fase 1 antes da thread 0, antes da thread 1 ter terminado a fase 0. Isso não pode, né? A gente viu que existe a dependência de dados de uma fase para outra. A gente precisa que todas as threads estejam trabalhando na mesma fase. Nesse nosso exemplo, isso é garantido por essa barreira implícita que tem no paralelo, no pragma MP4. Então, todas as threads chegando aqui, quando elas saírem aqui desse for, a gente sabe que tudo aqui dentro já foi feito. Então, já terminou aquela fase, pode ir para a próxima. Ok? Então, eu queria que vocês... Deixa eu passar aqui já para o próximo slide. Opa. Então, esse código aqui, ele está nesse arquivo, só que antes da gente compilar e executar, eu vou mostrar para vocês qual é a tarefa que a gente vai fazer. Vai ser um pouco diferente agora. Aqui a gente vai estar meio que simulando o que provavelmente, certamente, vocês vão ter que fazer no projeto final, que é a análise de speedup, com algumas pequenas diferenças. Vamos lá. Primeiro o seguinte, essa primeira tabela aqui é o que foi feito no livro, né? Ele pegou a versão do código que tem 2 parallel for, que é um parallel for dentro de cada fase, né? Aquela primeira versão que a gente já rodou. E essa segunda versão é a que tem um paralelo só que com 2 for dentro. Então, ele cria as threads só uma vez. E aí ele fez esse teste aqui, mostrando com uma thread, 2 threads, 3 threads e 4 threads. E a gente consegue ver que, de fato, né, com o tempo medido, a gente consegue ver que a segunda solução, que cria as threads só uma vez, ela é consistentemente mais rápida, é mais eficiente do que a primeira. Onde a gente vai fazer algo parecido com esse experimento, só que em vez de colocar só os tempos, a gente vai calcular o speedup. A gente vai executar as 2 versões do programa para 1, 2, 4 e 8 threads, se você tiver 8 threads na sua máquina, se não, para aqui em 4, para em 2, não tem problema, dependendo da sua máquina. E outra coisa é que a gente vai rodar isso para 50 mil elementos, né? Uma das entradas desse código é a quantidade de elementos, que eu já comecei a fazer. O que você vai fazer é copiar esse pedaço, aqui, cada um faz o seu, vai copiar o pedaço, vai colocar o seu nome, e vai preencher aqui os tempos que você mediu. O próprio programa já apresenta a medida. E aí depois você vai calcular o speedup. Eu falei que isso aqui é um pouquinho diferente do que a gente vai fazer no projeto final, porque é o seguinte, porque o speedup paralelo ele é definido como o tempo do programa sequencial dividido pelo tempo do programa paralelo. Só que nesse nosso caso, a gente vai fazer o que a gente chama de speedup relativo. A gente vai fazer o tempo do programa com uma thread dividido pelo tempo do programa com várias threads para calcular o speedup. Aí você vai me perguntar, o tempo do programa com uma thread é diferente do tempo do programa sequencial?
Potencialmente sim. Potencialmente sim, porque mesmo tendo só uma thread, você vai importar a biblioteca do OpenMP, você vai chamar funções de lá, vai criar a thread, vai destruir a thread, então pode ter uma diferença do tempo de uma thread para o tempo sequencial.